Boa noite! Hoje nós vamos falar com a Sara Macedo sobre povos ciganos em Goiás. Tá tudo bem? Aqui, transmissão no Facebook, transmissão no Instagram. Esse horário é bem concorrido de lives, né? A gente vai aguardar a Sara chegar para começarmos nosso papo. Achou! Oi, amiga! Oi, amiga. Que linda! Obrigada, me arrumei só porque tu arrumou, tu acredita? Eu tava, cheguei da minha avó agorinha, né? E falei, eu vou desse jeito mesmo, não tem jeito, né? Aí eu vi, tu marcou no Stories, né? Falei, toda produzida. Falei, gente, eu vou deixar a minha casinha de Leolina ser caçada, É, né? claro, minha filha. Duas leoninas Quase que juntas, eu, você achou que ia dar o quê? né? Adoro. Bem-vinda! Demorou? A gente vai fazer uma live juntas. Finalmente aconteceu, amiga. Sim, estamos ao vivo também no Facebook. Estou transmitindo por lá nesse esquema gambiarra. Eu filmo aqui, aparece lá e aí vamos. Tá bom? Bom, eu vou apresentar vocês para quem não conhece. Já vi um monte de gente conhecida aqui, mas eu vou te apresentar. Para quem não te conhece, eu já vou tirando a roupa porque a gente é dessas, eu tô com calor. Ótimo, perfeito. Gente, essa é a Sara Macedo, ela é cigana, ela é mestranda em Direito Agrário e ela também é militante ecossocialista. E aí eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco mais da sua trajetória de luta e militância. A gente já militou junto em tantos espaços, movimento feminista. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então eu vou começar, né, esse convite belíssimo da minha amiga, né, Mariana, né, uma pessoa que vem é, sendo um pouco de exemplar de luz, né, no mundo tão difícil, né, que está sendo de agora, e divide o mesmo signo que eu, né, que é o mais bonito, né, que é o Sol, né, tudo bem, ótimo, e falar um pouco, eu mesmo sendo leolina, por ter sido criada numa família com uma dinâmica diferente, né? É um pouco difícil falar de mim e falar tanto, sabe? Falar de trajetória, né? E quero começar, né, pedindo licença, né, para essas pessoas que vieram antes de mim, que falam tanto sobre ciganidade, ciganagens no geral, né, sobre a trajetória do povo romano no mundo. E também, né, a minha avó que me ensina tanto, a minha mãe que me ensina tanto. Estava pensando aqui hoje, né, a dinâmica de ser cigana até hoje. Minha mãe resolveu vender, ela tem um carro, né, que ela comprou há um pouco tempo atrás. E não tá andando por causa da pandemia, né? Porque não vai a lugar nenhum, não tem como ir, né? Não tem como sair daqui da comunidade, né? Pra quê? Você vai arriscar a vida dos seus parentes. Aí ela resolveu ontem à noite vender esse carro e hoje de manhã ela já tinha vendido. Sim, o carro saiu, sabe? E é isso, sabe? A gente, de comunidade tradicional e dentro do interior, a gente fala assim que isso é a catiragem, né? Ser catireiro, né? É a dinâmica de vida de muitos ciganos até hoje. E, assim, isso me mostrou que a minha mãe atingiu isso num nível, assim, né? Espetacular. Eu atualmente moro numa cidade que chama Pontalina, né? Tô morando aqui de novo atualmente, principalmente por causa da pandemia. Eu venho desse lugar, eu não nasci aqui, mas durante bastante tempo da minha vida eu fui criada aqui, uma dinâmica bastante de zona rural, né? Que foi a dinâmica da minha família toda. Se eu for falar da trajetória da minha família, né? Vou falar da ascendência só, no máximo, né? Que a gente não pode falar mais do que isso. Minha avó vem de um lugar que chama Risca-Faca, que era o Buriti Alegre, né? Veio de famílias que moravam na região das Flores ali. Tanto que meu bisavô e minha bisavó chamavam João Florô e Maria Fulô. Eles não tinham nem sobrenome. A identificação com o território era tão grande que eles assumiram, né, como sobrenome a terra que eles moravam, né, que não Uau. eram deles, né? Sim.
É a dinâmica de pertencimento mesmo. E é, na dinâmica de andar, né? De vir de Minas Gerais também, né? Os ciganos que entraram através da Bahia, Minas, etc. E eles trabalhavam como parceiros, né? Na fazenda lá, que é a parte da minha avó, né? Parceiro era uma dinâmica que existia com bastante força na época do latifúndio no Brasil, né? Que era a regra, né? O latifúndio. E meu avô veio de uma cidade que não existe mais, né? Que chamava Nova Ponte, em Minas Gerais, né? Veio de carro de boi para Goiás, né? Essa dinâmica de achar uma vida melhor. A cidade que ele morava foi tomada pela água, e eu investigando com a maior aderência hoje, né? Porque ele saiu muito cedo de lá, com 8 anos apenas, eu descobri que foi dinâmica de mineração que destruiu uma cidade. Acabou, não existe mais Nova Ponte, sabe? Então, assim, quem conhece a dinâmica de mineração e é povo tradicional em Minas Gerais sabe que esse trem de Brumadinho e Mariana não é de agora, sabe? Agora a gente tem construções mais escatológicas na mídia, né? Mas isso vem sendo construído e sendo destruído, né? Há muito tempo atrás. E vieram nas andanças, sabe? Trabalhando praticamente em zona rural. Eu, até um certo tempo, eu estudei em zona rural, né? Foi um bam muito grande. Vim para a cidade, né? Até acho, assim, quando a gente for debater educação cigana, vou falar que a perspectiva rural é muito melhor e respeita muito mais a diversidade do que a perspectiva urbana. E, né, depois aos 17, 16 anos, quase 17, eu quis estudar fora, sabe? Que não era um acontecimento, porque, tipo, meu avô nunca estudou na vida, né? Minha avó foi posta na escola com 7 anos para aprender a ler e saiu porque não dava, né? Não tinha como ela ser aceita ali. Minha mãe, ela fez até o ensino médio, também na mesma cidade, na mesma dinâmica, e eu fui a primeira pessoa da família a falar, olha, eu quero ir para esse mundo, né, dos brancos, dos gadgets, né, quero me socializar com essa galera para aprender e, sei lá, ser chique também, sabe? A falar na televisão, né, a ter algum espaço, né, querendo sair da vida. Muito, muito enganada, né, que não tem nada de transformador nesse mundo. E 2013, que eu mudo para Goiânia, o que explodiu? Junho de 2013, né? O ano que eu volto pra Goiânia é o ano das jornadas de junho. Então, assim, eu já cheguei, assim, querendo muita coisa diferente. E, tipo assim, antes de junho de 2013, em maio mesmo, eu já tava, ser chique também, eu já tava indo pra Assembleia Legislativa, com a galera do Passe Livre, porque eu não entendia por que que eu tinha que pagar tão caro pra andar de ônibus para chegar na minha faculdade, né? E quando distribuíram os panfletos, né, eu falei, gente, é isso aqui mesmo, né? Eu tinha uma única amiga que tinha cabelo vermelho, que chamava Sara também na faculdade. E era isso, sabe? Tipo, comprar roupa pra me adequar, sabe? Porque eu não tinha quase nada. E morava numa casa com mais 5 pessoas, que essa era a grana que eu tinha pra morar aqui, né? E botei a cara, né? Acho que cigano não tem medo de fazer transição de nada, né? A nossa vida é bastante desapegada, não porque a gente quer, né? Mas sim, por causa das condições. A gente até atribui isso com uma certa liberdade, né? Mas assim, é mais imposição. Uhum. E, e a partir disso conheci, né, pessoas como você nas lutas feministas, que me identifiquei demais, né? E fui questionando até coisas que eu fui criada, né? E achava que era certo porque era o cultural, né? E a gente enquanto feministas ciganas hoje sabe fazer uma diferenciação do que foi imposto durante a história, assimilado do patriarcado, e do que é nosso mesmo de verdade, né? Tipo, os ciganos não inventaram o patriarcado, gente, foram os brancos e o capitalismo, né? Não é nosso. Então não atribuam isso pra gente. E, né, sempre fui conhecida por ser uma das mais loucas do rolê, né? Que não tinha paciência pra nada, porque eu acho que. Por que esse trem tá desse jeito ainda, né? Tipo, por que a gente, sabe, não tá muito pior, não tá colocando fogo nas coisas, não tá destruindo tudo, né? Porque eu venho de outra dinâmica. Já tava acontecendo coisas pra mim que era muito normal, e pro povo, vocês estavam fazendo milhares de reunião para as coisas acontecerem. E o povo com medo, eu falei, medo de quê, sabe? A vida já tá uma merda, sabe? E nessa caminhada me descobri ecossocialista, né, há 2 anos atrás.
na verdade, foi a transição de ser anarquista, né, para virar marxista, porque eu não conseguia me identificar com o comunismo no geral, sabe? Eu, sabe, é, a gente já tem uma estrutura capitalista tão opressora, sabe? E pensar uma transição, né? E se a gente for falar do que a União Soviética fez com povos ciganos, né? Então, assim, eu não era nem para ser marxista, na verdade, né? É, eu não conseguia me ver, sabe, naquele esquema do centralismo democrático, que na prática não tinha nada de democrático, e outros esquemas autoritários, né? Que colocavam a falsa hierarquia, né? E eu venho de uma comunidade tradicional, né? A gente sabe o que é tradição. Tradição é um negócio muito de respeito, sabe? Tem a ver com o círculo ancestral, né? De que você vai calar para ouvir certas pessoas e vai poder falar da mesma maneira, sabe? Mas tem a ver com horizontalidade muito grande, sabe? Um negócio de respeito muito grande. Com a sabedoria, né? E não com argumento de autoridade, né? E, e pensando nisso, né? Quando eu fui fazer a transição de anarquista, porque pensava, ai, gente, não tô aguentando esse trem aqui mais, sabe? Parece que a gente não tá chegando a lugar nenhum. Apareceu o ecossocialismo, né, nas minhas leituras e nas minhas experiências construindo com povos tradicionais. Eu não conheci o ecossocialismo através dos marxistas e dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais. Eu conheci construindo com mulheres indígenas, com mulheres quilombolas e com mulheres racializadas dentro da faculdade e fora dela também, né? Então, falei, gente, isso aqui faz muito sentido, né? Isso aqui é a dinâmica que eu tô me encontrando, né? Foi até um baque em 2017, eu entrei numa crise muito grande. Eu falo assim que o meu luto não é agora na pandemia, sabe? Foi em 2017, quando assim, meu mundo caiu e muitas coisas fizeram sentido. E é isso, tô aqui em 2020, né? Sobrevivendo na comunidade, repensando o que eu fazia, o que eu construía, sabe? Se articulando de outras maneiras. Estava na reunião agora do coletivo Cap Luiz Gama que eu construo, né, de assessoria jurídica popular, e tento me organizar, sabe, igual o Paulo Freire disse, sabe, que a minha praxis seja o mais fiel com a teoria que eu prego, sabe, o máximo possível. Acho que isso é coisa de leonino, né? Não sei, É, uma coisa legal, né? Porque, não sei, parece que a incoerência, ela me irrita, sabe? De me um jeito irrita muito muito. grande, sabe? Aí eu não consigo nem conversar quando eu penso que eu fiz alguma coisa errada com a pessoa, sabe? Sara, para a gente entrar no nosso tema, né, sobre povos ciganos em Goiás, mas na verdade eu acho que a gente precisa falar um pouco, né? E você falou bastante de ancestralidade, e esses dias a gente estava conversando sobre isso também. E aí eu me lembro que meu avô esse, ele falava que ele sempre lembrava, né, quando a gente ia falar sobre história e tal, ele falava que o nazismo matou muito cigano, mas que isso não está nos livros de história. E aí, quando a gente estava conversando também, você me falou que todo mundo no Brasil praticamente tem sangue cigano, porque em 1500 vieram muitas mulheres ciganas para cá. E a gente vê que há um estereótipo, né, também de ciganos, né? A cigana que lê a mão na rua. Eu já ouvi coisas horríveis sobre ciganos, que eu não vou nem me atrever a falar aqui, mas você sabe, porque já sentiu na pele, e as pessoas têm muito preconceito mesmo, né? Então eu queria que você falasse, a gente tem que partir do básico, eu acho. Né? Eu acho que já que você citou Paulo Freire, a gente tem que partir do básico para explicar para as pessoas o que é ser cigano, né? É uma etnia, foi recentemente reconhecida como etnia, mas como que é, qual é a cultura, de onde veio, né? Porque tem os ciganos Calon que vem da Espanha. Enfim, eu queria que você desse um panorama geral, né? E para a gente começar a entrar no nosso assunto de fato, que é os povos ciganos em Goiás. Mas assim, acho que esse histórico ele é importante também para as pessoas entenderem, porque muita gente não sabe e fica reproduzindo preconceitos. Nossa, amiga, muitas coisas a serem ditas, né? Muitas perguntas. Não perdoa a Mari, né? Fez milhares de perguntas, chocada. Então, eu sempre. Antes
de para me preparar para essa live, né, tipo, é muita responsabilidade, sabe? Tipo, por isso que eu falo que os termos de identidade, eles são sempre comunitários e em comunidade, e sempre a identidade ela pode ser retomada enquanto comunidade, porque o que te atinge, atinge toda a sua comunidade. O que atinge outra pessoa da sua comunidade também te atinge diretamente, sabe? Não existe nada fora desse círculo. E assim, a gente pensar que nessas retomadas, né, contra a epistemia das caravelas coloniais, né, que nos assombram até hoje, de pensar que eu estava me preparando e fui pesquisar algumas coisas, alguns dados da realidade, né, porque eu sou cigana, mas eu não sou obrigada a saber de todos os ciganos no Brasil, né, Hum? também, né, eu sou de um agrupamento, né, de uma comunidade, de uma família, né, que reside aqui no interior de Goiás, né, etc., que teve várias andanças, né, eu acho assim que ninguém faz essa pergunta para branco, né, qual é a trajetória do seu povo, né, conta para nós aí tudo, né, ninguém faz essa pergunta, e eu coloquei, né, no Google, povos ciganos em Goiás, né, e o que que sai lá? Sai cigano que matou tal pessoa, né? O clã cigano que deu tiro em alguém e monstro cigano que não sei o que que matou quem. Você só acha isso. Você só acha isso, sabe? Gente que roubou tal cigano que roubou tal pessoa, não sei o que. Só aparece isso. Não aparece nada pra falar de bom, sabe? Sai talvez uma matéria super é, oportunista e cheio de critérios eugenistas e falando assim, bem, sabe? Queria ter uma romantização em cima, falando que a gente está ainda vivendo na época do circo, ou então tocando nas bandas e lendo mão, sabe? E só existe cigano assim, né? Então, eu sempre falo que acho que o nome para falar de cigano é invisibilidade. Né? Não há interesse na nossa existência, porque o capitalismo ele não comporta diversidade, nunca comportou sabe? É um falso ideário falar que existe liberdade, fraternidade, igualdade, isso nunca existiu, sempre foi para a supremacia branca, né? O próprio Hegel falava disso, né? E nada que é falado sobre ciganos reflete sobre nossa vida, né? Porque eu acho que a branquitude no geral e o capitalismo no geral não sabe falar sobre aquilo que é diverso. Tem dificuldade, porque essas são as caixinhas da universalidade, né? Se você não conseguir colocar na caixinha, não é real. E ciganos também é tudo aquilo, né, que é errado de ser, né? Ou até hoje em Portugal resiste no dicionário, né, que cigano, né, a terminologia cigano, não o povo Roma ou Romani, é sinônimo, se for olhar no dicionário, quer dizer que você é ladrão, traiçoeiro, sabe? Que você é uma pessoa enganadora. Então pensa, uma criança cigana nascendo numa conjuntura de Portugal, que, com a sua identidade sendo relacionada à desonestidade, sabe? Isso é muito forte, sabe? É Quem já isso que eu viveu. falei, que eu não me atrevi a falar, mas eu sempre. Essas coisas que. O preconceito mesmo do estereótipo de cigano é bem isso, assim. Eu sempre ouvi dizer isso. Mas continue, Sim. desculpa. Não, tipo, pode me interromper à vontade. E pensando, sabe, toda a lógica que eu fui criada, né? E, tipo, dos agrupamentos ciganos que a gente foi criado, né? E de que não é nada disso, sabe? Não tem nada a ver com isso, sabe? Tem uma construção super bonita, sabe? Eu vou falar um pouco, né? A minha etnia, propriamente, que é a dos Calão, são cigana Calim, Calê, né? Calon, etc., né? Que tem um referencial territorial com a Península Ibérica, né? Acho que é datado de 1400 e pouco, a chegada dos Calon na Península Ibérica. Então, assim, a gente está lá mais tempo que alguns brancos, né? E até hoje a gente não tem direitos territoriais, né? Vários amigos meus que vão para Portugal estão lidos como ciganos lá porque tem uma pele mais pegada de sol, né, de brasileiro. É, se você falar que é cigano, você não pega um Uber lá, sabe? Então, assim, a marginalização ela é presente hoje, a gente não está falando de passado. Então, a gente tem a presença dos Calon, que eu acho que pode ser a etnia mais diversa, porque foi a primeira presente no Brasil. Quando a gente fala que o Brasil é um país cigano, quer dizer que no momento da colonização, lá para 1600 e pouco, 1500 chegou alguns, mas de maneira muito assim, não frequente, né? Colonização de povoamento mesmo, né? De pessoas que eram presas e exilados e apátridas, né? Em Portugal foram começar a chegar aqui em 1600 mesmo, de maneira mais ofensiva, né, como forma de
popularizar, né, de compor o território mesmo, para tentar cada vez mais expulsar os indígenas para as fronteiras do Brasil, né, nesse sentido, foram mulheres ciganas, né, principalmente, né, que eram tratadas, assim, se a gente for criar o histórico das ciganas na Espanha e Portugal, né, teve uma época que era cortado as orelhas de mulheres e crianças ciganas para elas serem identificadas, sabe, de falsa identificação na Espanha, na Andaluzia, né? Então, assim, o trajeto racial, né, racializado dos povos ciganos é esse. Então, a gente tem a presença dos Calon, né, de toda essa trajetória da colonização. Acho que no momento de 1600, 70% da população no Brasil era cigana. Então, assim, a gente pode falar que a conjuntura étnica e genética desse país é cigana, né? Não tem nem como a galera tentar tratar a gente como estrangeiro, né? Eu acho que o processo de colonização se deu nesse sentido, né? Depois que os povos indígenas estiveram presentes aqui. Outro agrupamento muito forte são os Rom, né? Ou chama de Roma, ou Rom no geral, né? Que são originários ali praticamente do leste europeu, mas estão presentes também na República Tcheca, perto da Alemanha, ele também. É falado que eles migraram no século XIX, né? Um rom muito famoso é o Juscelino Kubitschek, né? Fala da chegada dele, do pai dele aqui, né? Que foi um dos presidentes do Brasil. São muito devotos de uma perspectiva tão católica, igual a Calon, só que hoje a gente tem outras nuances, né? Por causa do protestantismo. Que é dividido entre Calderache, que era um clã muito forte em Aparecida de Goiânia, sabe? Que era relacionado com aqueles reis ciganos que tinha no setor Bueno, há muito tempo atrás, que o povo falava, nossa, tinha uns casarão cigano lá. Lembro. Então, assim, os Machulos, Ovário, né, os Curaras, Hordário, que são muito relacionados com uma questão do cobre, né, da vendeção de cobre, né, do muito do cobre também, igual os Calão foi. Meus avós e meu avô principalmente foi marceneiro a vida toda, né? E minha avó cantora, né, principalmente de folia, então a folia de Santa Sara Calha, dos Santos Reis, né, de Nossa Senhora sempre foi um negócio, uma festa muito grande, a minha família tem todo ano, esse ano não teve, né, por causa da pandemia, né, no geral. Então a gente tem esses rom do leste europeu, que chegou em vários conselhos, calons, ciganos ibéricos, né, que vieram em contextos de deportação e expulsão do território, né, que acontece até hoje, e os Sinti, né, que é difícil falar. Os Sinti são mais presentes até hoje na Alemanha, né, na Itália, na França, etc., né, que vieram para o Brasil, assim, que é falado, mas assim, não dá para ter certeza, né, no fim do século XIX, década de 30, década de 40, né? Por que que tinha Sinti da Alemanha, né, e dos baixos países da Europa vindo para o Brasil na época de 30 e 40? O que estava acontecendo, né? Estava Nazismo. acontecendo no mundo, né? Com certeza. E da gente pensar isso no geral, né? De como é doloroso. E muito se fala que os ciganos vieram da Índia, ou também vieram do Egito, Do etc, Egito, né? é. Meu avô falava que era do Egito. Já te Pois contei, é, a gente não, já conversou muito sobre isso, né? Mas sim. eu não vou falar disso É, aqui na live. Mas meu avô falava que a nossa família é cigana, e ele falava toda essa questão, que meu tataravô era mascate, que os ciganos vieram do Egito, aí sempre conscientizava, falava, olha, vocês falam de nazismo, fala de judeu, mas vocês têm que lembrar o que matou muito mais cigano, mas ninguém fala disso na história. Então, assim, hoje em sim. dia, eu vou lembrando que meu avô falava essas coisas, eu falo, gente, mas enfim, tá, amiga, vai. Eu tenho algumas perguntinhas. Daí, tá bom, vou terminar. Não, mas assim, são vários referenciais. Eu acho que os ciganos têm muito mais referencial com a Europa, no geral, do que com, sei lá, Egito, com. Eu mesmo tenho referencial com a Espanha, sabe? E por parte de pai com Portugal, sabe? Tem um sobrenome que eu não uso, que é o de Paula, porque eu não tenho uma convivência boa com ele, né? Nunca tive. E é uma família muito grande cigana em Portugal até hoje, a família de Paula, sabe? Então, só fazer essa escatologização tá presente lá até hoje. E assim, por exemplo, a bandeira cigana, a bandeira romana, do povo Roma, ela tem uma chacra, né, vermelha no meio dela, né? Sim.
Fala da nossa herança indo-ariana, né, no geral, mas assim, a bandeira da Índia também tem esse chakra, Uhum. né? Tá vendo? Eu tenho os referenciais aí, né? Mas assim, no geral, eu, como a gente alguns trabalham com, o cigano trabalham com a perspectiva da nação romana, de construir um território no futuro, né? Não é um negócio assim tão forte, sabe? A questão territorial. Então, por isso que não dá para falar de uma herança assim, sendo que a gente teve presença, a gente está em presença no mundo todo, né? Eu tenho mais Ami- referência com os Goiás. Amiga, é só uma curiosidade. Essa questão que falam que cigano é nômade, aí no começo você falou que é nômade mais por necessidade. Esse estereótipo ficou, né, no mundo inteiro. Inclusive, eu conheço pessoas que se identificam como cigano que falam, eu sou nômade porque eu sou cigano. Como é que você vê isso? É. Ai, amigas, é igual existe a afroconveniência, existe a etnoconveniência, né? Porque você se vestir de tal coisa e não se organizar daquela maneira é muito fácil. Você não vai sofrer o que aquele agrupamento sofre, né? Você fica com a parte romântica, né? E geralmente é a parte que é estereotipada, né? Por exemplo, deixa eu pensar para te responder. Eu gosto de responder a partir de critérios familiares, né? De parentalidade. Por exemplo, o que levou meu avô a migrar de Minas Gerais nas décadas de 40 e 50? Né? E começar a andar bastante pelo interior de Goiás, trabalhando de parceiro, de marceneiro, onde tinha trabalho, né? Nas grandes fazendas, né? É, provavelmente, pelos Condições mesmos materiais, motivos, né, de sobrevivência sim, mesmo. sim. Acho que pelos mesmos motivos da diáspora constante, né, no mundo, no geral, dos Uhum. ciganos, né, sei lá, desde o Oriente Médio, né, desde a Europa, da Península Ibérica, até chegar aos primeiros calões na Bahia, né, e de lá para Minas Gerais e para outros estados, né, é um movimento que busca uma vida melhor, Como sabe? vários, né? Sabe? 80% dos ciganos no Brasil não são nômades, sabe? Não tem essa questão, sabe? A gente tem outras fábulas para dizer um pouco das andanças, sabe? Já foi uma condição histórica, né? Por causa da época rural também, né? Que era predominante no Brasil, né? Fazia sentido. Ainda Já tinha foi muito por rio, né? perseguição também, né? Sim, né? De expulsão de cidade, acontece até hoje, né? Então, assim, quanto da identidade é um estereótipo romantizado e quanto delas são condições históricas, Uhum. né? E são processos mesmo, sabe? Tipo assim, tu não pergunta isso pra branco por que que ele mudou de tal lugar, sabe? É, tu faz sentido, algumas perguntas não fazem sentido e algumas construções de identidade não fazem sentido. A identidade não é uma caixinha, né? Uhum. Sim, tem a tradição, sabe? Alguns ciganos ainda são ranchados, né? Eu não gosto muito do termo nômade, porque faz como se fosse uma questão de escolha, né? A gente usa dentro da comunidade também o termo ranchados, né? Que são os ciganos que andam em caravanas até hoje, e nas tiçaras, né? As barracas tiçaras. E eu tava só terminando de falar da questão do Sinti, do Holocausto, né? Por exemplo, a constituição étnica, né, dos povos ciganos no Brasil foi a Constituição em 2002, né? Primeiro ano do governo Lula. Não, Depois se não pautou. pula para minha próxima pergunta, não. Não, não vou pular, não. Eu vou falar do. Só em 2012, sabe? Desse agrupamento que é o Sint, né? Que são muito fortes em São Paulo, aqui no Brasil. Que foi constituído o primeiro memorial cigano, né? Na Alemanha, né? Desde que se estabeleceram na Alemanha, né? Tanto os Sint quanto os Rom, né? Que também são fortes lá, né? Eles foram alvo de discriminação. Isso foi bem antes do Holocausto acontecer. Foi bem antes, sabe? Então, por exemplo, em 1899, né, a gente está falando no século anterior ao Holocausto, né? A polícia alemã, ela mantinha um registro central de ciganos, né? Nos mesmos moldes daquele onde os criminosos eram catalogados, né? Então, assim, sempre foi uma raça mesmo, né? Nunca foi vista mesmo em critérios brancos, né? Então, com o advento do nazismo no geral, né, os Sinti, os Rom, né, eles foram enquadrados como estrangeiros, não arianos, mesmo estando no país desde, sei lá, 1600, 1400, né? Então, foram colocados dentro da política, né, racial do regime de fato, né? Os campos nômades, né, que eram tidos, né, não são nada mais nada menos que uma que existe até hoje, né, quando a gente fala em campos de concentração em Gaza, né, na Romênia, na Itália,
que ciganos estão sendo colocados nesses campos de concentração até hoje, não saíram deles, sabe? A gente está falando de uma herança da cultura nazifascista. Campo de concentração, para mim, nesse momento que a gente vive até hoje, né, quando a gente está falando de povos palestinos, de povos que são emigrados por questões de guerra e por questões raciais, né, a gente está falando de cultura nazifascista, né? E tentar criar ai, os judeus têm a terra prometida. Não, tá tendo postura igual teve com vocês, sabe, durante o regime fascista. Sim. E em 1945, no Tribunal de Nuremberg, né, os ciganos não foram considerados como parte civil. Então, a mesma postura democrática que queria se colocar como diferente dos nazistas, né, e superar aquele momento, né, não colocou a gente como ser humano. Né? Essa é muito da estrutura colonial, né, desse espelho dicotômico. Né? A gente não tem alma, a gente não é gente. Né? Isso faz muito sentido para instrumentalizar quem tem direito e quem não tem direito no Brasil. Né? Porque se você não é sujeito, né? Se você não é um cidadão, né? Se você não é um branco estereotipado, né? Você não merece direito. Né? E eu fico lembrando, estava escrevendo um texto sobre o Triângulo Marrom. Para quem não sabe, durante o Holocausto eram colocados triângulos, né? Identificando com cores diferentes, identificando as cores das raças religiosas, né? Tem o Triângulo Rosa, O que é rosa era conhecido pelos para LGBT, LGBT. sim, né? Então, assim, o triângulo amarelo, né, que era para os judeus no geral, né, tinha o triângulo roxo para os testemunhas de Jeová, que não se submeteram ao falso dogmatismo cristão do Hitler, e tinha o triângulo roxo, não, o triângulo marrom, né, o triângulo castanho, né, que eram para povos ciganos, né, em geral. E se você colocar isso no Google, você coloca qualquer triângulo, sabe? Você acha dos testemunhos de Jeová, dos judeus, você não acha cigano. Sabe? Triângulo marrom, marrom você acha marca de sutiã com triângulo marrom, não sei o quê. É um apagamento, assim, É, muito grave. muito grave. Inclusive, parece que as pessoas têm até medo, né, de falar sobre ciganos, assim. Eu indo atrás, eu te contei tudo isso, mas contando agora na live, muita gente fala assim: ah, não, mas eu vou inventar uma história. Como assim meu avô inventava história? Não é bem isso, sabe? Meu avô tinha uma sabedoria, ele sabia do que ele estava falando. Amiga, eu tô com algumas perguntinhas aqui, porque a gente vai chegar em Goiás, mas a pergunta que eu queria te fazer especificamente, que você falou que o reconhecimento étnico tem que ser coletivo. E isso eu acho que é um grande ensinamento que você nos traz, né? Esse reconhecimento identitário e tal. E só teve esse reconhecimento enquanto etnia no governo Lula. Eu queria te perguntar o que isso muda em termos de política pública, de reconhecimento de direitos, por que demorou tanto tempo assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse reconhecimento étnico, de ser reconhecido enquanto uma etnia, né? E eu me lembro das nossas conversas você falando que vocês fazem as lutas muito junto com os povos indígenas, né? São povos tradicionais também. Então, queria que você falasse dessa abordagem, assim, qual que é o diferencial de ter um reconhecimento do Estado enquanto um grupo étnico? Né? O reconhecimento e a integração são coisas diferentes, né? Ser se reconhecido pela institucionalidade, né? Que a gente, dentro dos estudos de identidade, chama de identidade legitimadora. Não quer dizer que a gente acha aquilo ali o conceito mais certo, né? Porque é a institucionalidade burguesa, branca, né? Dando o reconhecimento pra gente, né? É um negócio assim que eu pessoalmente vejo como muito complicado. Mas, assim, o reconhecimento da etnia, ele faz parte, assim, de sair um pouco do ciclo colonial, não sair dele todo, porque a gente nunca sai, mas no sentido de se aproximar da dignidade, sabe? De ser reconhecido enquanto gente, né? Então, assim, eu falo que esse reconhecimento, né, que veio só num governo considerado progressista, né? Entre aspas, eu não gosto muito desse termo, porque o progressismo é o desenvolvimentismo, né? E o progresso de alguns a morte de outros, né? É, e é o ciclo da ancestralidade, sabe? Da tradição, do ensinamento, sabe? O debate ético no Brasil é um debate, assim, muito mal tocado, porque por causa das caixinhas racializadoras, né? Orquestradas pelo esquema colonial no geral, né? Então, assim, não existe espaço para o diverso, né? Você cria, né, esquemas coloniais, né, de caixinhas, né?
E tudo é uma grande coisa. Por exemplo, o, o Etebran, ou sei lá, o ex-ministro da Educação, não sei falar o nome dele, né? Mas Ele aquele vai pra onde? facho lá, o Etebran Brown, né? Não sei Não falar o nome entendo. dele. O Não deboche, sei, gente, o deboche não para. eu realmente não sei falar. Ele fazer aquele esquema de que ele falar que não gosta de povo indígena, de povo cigano, sabe? Aquele é um esquema muito, muito, muito oportuno, sabe? Deixa Para eu fazer só esquema no saudar Brasil. aqui que a Rosa Cambeva acabou de entrar e ela vai fazer live Eu comigo vi. na próxima quinta-feira, quarta-feira. Vai ser Linda, mãe da Mirna. mãe da Mirna. Adoro. É, e esse caminho de reconhecimento étnico, sabe? Ele é muito mais um caminho da consciência de si, né? Do entorno, né? De nós, né? Da trajetória desse território corpo, né? E constitui a identidade no geral, né? Os debates étnicos, eles perpassam o que a gente tem mais fundo sobre diversidade, né? Você dá conta de um mundo, sabe? Que várias pessoas se organizam de variadas formas. Né? O capitalismo ele não tolera isso, sabe? Ele precisa organizar todo mundo, sabe? Da mesma maneira branca, né? Da comercialização, do lucro, da falta de respeito com as tradições, né? Das comidas rápidas, né? Diferente das comidas tradicionais que demoram muito tempo para serem feitas, que tem um cuidado, né? Das famílias separadas, da monogamia, né? Do tipo de monogamia super instrumental, né? Que separa as famílias também, sabe? É muito raro mesmo sob critérios de ciganos não ranchados, você encontrar famílias ciganas que não moram uma perto da outra, sabe? Minha avó mora aqui do lado, sabe? Isso sempre foi parte da minha vida, né? Isso é muito, muito, sabe, estranho, sabe? Então, são os critérios da parentalidade, né? Eu acho muito bonito, sabe? Os indígenas se chamarem de parentes, sabe? E é tudo, até as plantas, né? Eu tô chamando agora de parente também, porque o indígena Guarani, o Iberê, né, que eu conheci há pouco tempo atrás, a gente estava construindo um espaço junto, e ele me chamou de parente. Falei, então é isso, né? Mas geralmente dentro das comunidades ciganas a gente chama de primos, né? Ô primo, né? Porque a gente é toda uma grande comunidade, então isso é muito bonito, sabe? O Muito. capitalismo não deixa espaço para essa forma de organizar, que valoriza o sentimento e os sentidos de ser comunidade, sabe? É Porque quebra família uma lógica econômica mercantil também, né? Porque quando você vive em comunidade, você tem um sentimento de solidariedade muito maior, as pessoas se ajudam, então quebra um pouco sim, essa lógica de mercantilizar, né, tudo. sim, e supremacista branca, né? Porque todo mundo tem que ser branco nessa lógica. E quando eu falo de supremacia branca, eu falo de branquitude, né? Que é um esquema de se organizar, né? Quando alguém fala de identidade, né? Fala assim, olha, eu não estou fazendo julgamento moral sobre ser branco, não. Estou fazendo julgamento moral não ético, em cima da branquitude, sabe? Não quer dizer que todo branco é uma pessoa ruim, sabe? Tô querendo que a branquitude, que é o esquema organizado, né, por pessoas brancas, mas nem todas, porque tem como arrancar algumas máscaras, né? É horrível, ela massacra nossas vidas, ela quer ser a universalidade, né? Ela não respeita a nossa existência. Ela quer o tempo todo se colocar como a verdadeira existência, né? Os tribunais raciais, a questão do pardo no IBGE, né? De falar assim, quem é etnia, quem não é, sabe? É um esquema que não, sabe? Não nos agracia, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente tinha, sei lá, a Constituição do IBGE que fala que tem 500 mil de ciganos no Brasil. Isso é uma mentira, sabe? Isso é etnocídio, né? Esse reconhecimento. A maioria desses esquemas do IBGE não chegou aí nos ciganos rancheados, sabe? E essa contagem do IBGE parou no ano de 2000, sabe? A gente parou de se reproduzir, sabe? Muito. Parou, né? Vai viver no gelo, né? No geral. E, assim, sobre a questão dos direitos, né? A gente não tem políticas públicas no Brasil para ciganos até hoje, né? É, foi colocado pela Maria do Rosário, acho que em 2012, né? Mas por outra coisa que ela achou mais importante, foi engavetado, sabe? E arquivado. Então, assim, o que que isso nos deu, né? A gente pergunte para os povos indígenas o que que ser reconhecido na Constituição deu para eles, né? O que que foi garantido como FUNAI, sabe? Para os povos racializados, o que que configurar racismo como crime,
sabe, deu. A gente tem o laudo agora de quantas pessoas sofrem racismo no Brasil, mas o que que isso teve de reparação histórica? Nada. Então, assim, os esquemas institucionais, né, do modo de vida do capital branco, sabe, é um reconhecimento, sabe, institucional, mas o que que ele faz mesmo com a nossa vida, no geral, sabe? Ah, eu queria estar vivendo da mesma forma tradicional que, sei lá, que a minha bisavó viveu, sabe? Era sofrido, era. Não vamos romantizar também, né? Mas sei lá, parece que tinha mais afeto, uma circularidade, sabe? Cada vez mais tá mais difícil, sabe? Uhum. É, eu dei uma pesquisada também e conversei com algumas pessoas, né? E eu vi que, por exemplo, você citou que seu avô veio de Minas, né? E aí eu dei uma pesquisada que as mulheres da Gabinetona, né? As duas vereadoras que a gente tem lá em BH, do PSOL, a Cida Falabella e a Bela Gonçalves, elas têm um trabalho, né? Tem uma comissão de acompanhamento de ciganos que vivem na zona metropolitana de BH. E aí eu quis te perguntar isso assim também, né? Aqui em Goiânia existe ciganos e aí por isso que eu fiz a pergunta sobre políticas públicas, sabe? Porque eu fiquei me perguntando, mas qual que é esse acompanhamento? Né? E eu vi alguma coisa assim de acompanhamento de acampamento. Eu fiquei, gente, acampamento? Não é assim, eu acho. Bom, mas enfim, eu queria que você explicasse, né? Porque eu não vou perguntar para as vereadoras, mas eu queria que você explicasse como é que é isso, assim, como é que pode se dar numa política pública, enquanto o exemplo que eu dei, né, das duas vereadoras lá de BH, mas de qualquer outra forma, assim, qual seria uma política pública adequada para os povos ciganos? Difícil, né? São várias questões. Só respondendo a Meu bem, Ju, aqui não tem é, pergunta fácil, não, tá bom? não quer dizer que todo branco é cópia de europeu, né, amiga? Não, muito menos na América Latina, sabe? Deixa eu só te falar Tu, que a Aimee tá assistindo no Facebook e mandou beijos. linda. A Aimee vai estar É, aqui semana que vem também. ah, que gracinha. Então vai estar maravilhoso esse rolê seu aqui, né, amiga? Nossa, maravilhoso. É, E amanhã é Monique Prada, meu amor. nossa, vamos bater na cara das rádios, né? Você viu que elas estão querendo fazer o movimento de GLS voltar a acontecer? Ódio. Não, não, vamos voltar aqui para o assunto, que amanhã a gente Tá, fala disso com a Monique. tá bom. É sobre esses esquemas das políticas, né? Da institucionalidade no geral, né? É muito difícil. Porque assim, eu mesma, sei lá, minha comunidade no geral, né, aqui em Goiás, né, tem um problema com os critérios de que a integração das políticas públicas da branquitude do Estado quer oferecer para a gente. Eles querem integrar a gente na sociedade, mas apagar nosso modo de vida, né? Sabe, quando fala que os ciganos não querem se integrar, ótimo, não quero mesmo. Sabe, não quero me integrar à forma de vida de pagar aluguel, sabe? De pagar água, né, no geral, né? Desse forma de vida onde ninguém respeita ninguém, que a criação das crianças é rejeitada, né? E assim, apesar de muita gente falar que o estado que mais tem ciganos é Goiás, eu não acredito nisso, sabe? São Paulo já vi uma força muito maior e não Diz que encontro. é. As pesquisas que Sim, eu fiz diz que é Goiás e Minas. sim, mas Bahia também é muito grande, Curitiba, que tem um grupo, eu nem sei de que agrupamento que é, não sei se é Caldeiracha, é de algum tipo de ROM, que são mulheres que são as líderes da comunidade, muito bonitinhas, sabe? Amiga, Mas deixa eu só assim, te avisar. Tem 15 minutos para acabar o tempo aqui do Instagram e eu eu tenho vou mais uma correr. pergunta. Então, ó, a Gabi, Ai, a Gabi que pesquisou ciganos, que foi para Espanha, sim, Gabi é tá uma entre linda. Bahia e Minas, Goiás é o terceiro. Obrigada, Gabi. Sim, exatamente, né? E o censo demográfico não consegue ter uma estimativa, né, no geral, se a gente for pelo critério do IBGE, né, é puro etnocídio. E se for falar dos ciganos ranchados, então, né, que não tem documentação, né, que não sabem ler, né, que não sabem os seus direitos básicos, né, piorou, né? Então, e para ter um número aproximado é preciso frequentar os acampamentos ciganos, né, o que não é feito, né? Então, muitos ciganos não estudam até hoje, né?
E é muito complicado isso, né? Porque é aquela coisa da integração, né? Você vai integrar, mas não tem que ser de qualquer forma, sabe? A qualquer forma é a norma, né, da universalidade, né? Então, pensar políticas públicas, né, conhecendo quem são os ciganos aqui em Goiás, né, muito famoso, o acampamento de Trindade, né, com o líder e o primo lá, Júlio César, né, que é calão também, é, que tem, eu acho que mais de 200 famílias, né, lá na vila, ai, qual que é o nome? Pai Eterno, né? Não pode esquecer do Pai Eterno, né? Hoje em dia, né? Eu tenho até uma medalhinha da minha mãe, né? Do Pai Eterno, que a gente é muito devoto, né? Mesmo até hoje. Mesmo já sendo de outra tradição, né? Não sendo cristã mais. É, ainda é muito forte, né? E os ciganos de Aparecida de Goiânia, de Iporá, né? Que falam muito chibi romani ainda, que é a língua romani, né? Que é a língua roma, que é uma das poucas línguas do mundo, com 1 bilhão de falantes no mundo, que não tem território, né? É uma língua sem território, né? Muito bonito, né? E, e de pensar que não dá para ter uma política pública concisa, né? Dessas que são criadas, né? Para multilateralidade que é a diversidade étnica dos povos ciganos, sabe? Eu acho que a maioria das políticas públicas no Brasil hoje estão erradas, né? Porque não conseguem lidar com a diversidade mesmo que são as pessoas, sabe? A gente tem que lidar com a perspectiva da escolaridade cigana, sabe? Questionar por que os governos Lula e Dilma, né? Principalmente Lula, acabaram com as escolas rurais. Aquilo ali era uma coisa muito importante para as pessoas que viviam em contextos, né, de segregação ou de campesinato mesmo, né, que é uma vida muito bonita, né, não deixa de ser uma vida primitiva de retrocesso, né, eu acho muito mais bonita uma vida com acesso à subsistência, a saber plantar, né, a saber viver, né, de fato, muito mais bonito, né, porque isso quebrou, né, aquela produção da professora que atendia, sabe, a diversidade das pessoas que chegavam ali nas suas diversas formas de viver. Porque só quem vive, né, na diversidade que viajar muito tempo para estudar, né, ou andar de cavalo para estudar, né, atravessar um rio para estudar e ir por essa força, né, e ter uma professora que respeita essas diversidades, já é um negócio, uma construção social muito forte, né. É, pensar também numa escola que acolha de fato as tradições, né, ciganas no geral, que são várias, né, o modo de comportar, de vestir, né, o chibi romano também no geral, pensar também as formas de reconhecimento, né, étnico, né, nos espaços, né, espaços culturais mesmo, né, que incluam pessoas ciganas, né, porque muitos ainda vivem da cultura, né, a gente tem uma prima, né, Ron Coderache, que é amiga da Gabi, inclusive, né, que é a Aline Nicholas, que é cantora, né, e a família dela é muito forte nesse ramo da música, né. Minha avó também, sabe, Eu né, chamei professora a das Aline para assistir. Sim, uma linda, né? Acho que o trabalho dela é muito incrível, né? Na questão de produzir questões para ciganos dentro do Brasil, e lá na Argentina também, que parece muito que é onde que ela mora. É, também no sentido, né? No sentido de como que a gente vai integrar dessa forma diversa, né? Respeitando os pares, sabe? Uma pessoa que faz um trabalho, sabe? Muito grande com os povos ciganos no Brasil, porque ninguém mais faz, né? E é a Damares, né? Quando a população cigana ali da comunidade cigana de Trindade, né? Passou por uma infecção de Covid por causa de um casamento que aconteceu lá no Coisa, quem atendeu foi a Secretaria da Damares. Desde 2004, 2005, a Damares, infelizmente, ela faz esse trabalho. Né? Não tem como a gente de esquerda se colocar, velho. A esquerda não constrói com os povos tradicionais. Alguém vai construir, porque a gente não vai ficar à deriva. Chocada. Sim, Amiga, tem que 10 ficar. minutos. Beleza, vai. 10 minutos. Última pergunta. O Fred pediu para você falar um pouco sobre a poligamia. Não entendi muito bem essa pergunta. Vou Também. deixar no ar. Se você quiser responder, você responde. Mas a minha última pergunta, você já começou a falar um pouco. Eu ia pedir para você fazer esse mapeamento mesmo que você já fez, né? Vocês em Pontalina, tem o pessoal de Trindade, já falou de Aparecida, para você falar, né, dos ciganos que tem, os povos ciganos que tem no estado de Goiás, de uma maneira geral, se você tiver esse conhecimento, porque a Gabi também confirmou aqui que é muito difícil de ter esse mapeamento, né?
Mas se você tiver. Ah, é difícil, né? Ou Tudo é você difícil com a prefere responder a personalidade. pergunta do Fred? Ai, Fred, eu acho que poligamia só tem a ver com a sociedade, sei lá, talvez na Ásia, que eu fiquei sabendo que ela não é monogâmica. Mas assim, a monogamia, no geral, não está em contraponto à poligamia que você está perguntando. Pois Aí é. quando eu falo de não monogamia, eu tô falando de uma estrutura igual ao capitalismo, né? Uma estrutura relacional. Uma pessoa pode se relacionar só com uma e com outra, sabe? Fora dos esquemas monogâmicos, sabe? É uma estrutura relacional, sabe? Então, assim, não tem nada Eu a ver, na sabia que verdade. se falasse sobre não monogamia, você ia emendar o assunto. Na A gente pode verdade, fazer uma live só sobre isso. Inclusive, eu vou querer falar nossa, bastante. amaria muito. Ia ter que ser sem roupa, por favor. Por favor. Não, na verdade, é um tabu muito grande, sabe? A virgindade. Minha mãe não fala nada, tá aqui bem aqui perto, não fala nada de sexualidade comigo. Eu tento ficar forçando nela, sabe? Porque minha avó já fala demais, né? Tem que até calar a boca dela. Mas minha mãe, quase não fala, é um tabu muito grande. E assim, os esquemas de organização do casamento são muito fortes até hoje, né? Tem agrupamentos ciganos que não casam fora da sua etnia, sabe? Não casa com branco, não, sabe? É, já tem outras que casam, né? Mas assim, o casamento é muito forte ainda, né, no geral, e como a monogamia se estruturou e todo o caos dela na sociedade branca, por que ela não se assimilaria na nossa, né? Então é isso. É, agora sobre a questão dos povos ciganos em Goiás, né? A maioria que veio de Minas Gerais, né? E depois mais recente de outros lugares, né? Porque assim, o esquema andarilho, né, cigano, e como muitos ciganos vivem viajando por causa das questões econômicas, né? É, ou questões de vida mesmo no geral, de encontrar outras famílias, outros agrupamentos, né? Acaba que as coisas se fluem, né? Se vazam, né? Igual meu avô veio para um quesito de Minas Gerais, né? Minha avó saiu do risca-faca de Buriti Alegre por outras questões. Mas assim, a gente praticamente toda cidade tem cigano, amiga. Eu adoro Sabe? Não. esses nomes antigos da cidade de Goiás, assim. Meu avô sabia todos, ele me falava todos, assim, Barro não, como que era? Ai, nossa, eu não vou lembrar agora, mas era fantástico, assim, esses nomes Risca-Faca, Barro Alto. Sim, tem cidade demais. Acho que a cidade que mais tem, se a gente falar do país, né, que tem mais cidades, é Minas Gerais, né? Acho que não tem como nem fazer esse esquema, né? De, de fazer as contagens de Minas. Mas assim, de Goiás, né, tem vários agrupamentos muito fortes. Aqui perto da minha cidade, Cromínia, tem um grupo de ROMs muito forte. São Lovário, né? Acho que Cromínia? já. Aham, Hum, sim. O que você tem em eu... Cromínia? Já fiz rolo em Cromínia também. Já fui lá para várias festinhas, tem muitas folias boas Não, em é porque minha Cromínia. família, o pai de mãe, é toda de lá. Inclusive esse povo que eu tô Cho- citando o tempo todo. Chocada, passada. Nossa, eu ia muito pra lá. Pois é, meu bem. Estamos descobrindo Fazer, aí, ó. Aos poucos a gente vai descobrir. sim, deixa eu ver. Em Joviane aqui também tem uma comunidade muito grande. Meu avô viveu muito tempo lá, meu tio Osíris, né, veio de lá também. Na época que vivia mais no campo, né, trabalhando com parceiro em fazenda. E meu avô veio no esquema de lá, inclusive, né? Eu acho que todo mundo em Goiás que viveu em contextos campesinos, né, de relação forte com a terra, conhece os caiados, né? Acho assim que quem tem uma relação forte com a terra aqui em Goiás, que são os povos ciganos no geral, né, sabe muito bem quem que é caiado, né? Meu avô mesmo já passou uma vez por Joviane, quando estava fazendo a transição, né? E viu os caiados, né, numa fazenda recente que eles tinham comprado lá, colocando fogo no dia do pagamento dos parceiros, colocando fogo nas casas deles para eles saírem da fazenda deles a partir do momento que eles compraram, sabe? Você não despede a pessoa, não. Você vai matar ela colocando fogo, né? Aí meu avô tinha, sei lá, não sei, 12, 13 anos, perguntou pro tio Osiris, o que é aquele fogo ali? Falou assim, é os caiados de novo, trazendo fogo do inferno deles aqui para nossas terras. É isso, é o fogo do inferno mesmo, né? Alguns latifundiários aqui no
interior de Goiás. Meu avô tem morre de medo de caiado, sabe? Quando o cara é candidato, falou, esse é o fogo do inferno, né? E, e de pensar também no norte, na cidade de Goiás, eu nunca vi algum grupamento, né? A gente também tem Iporá, um grupo lindíssimo, né? Eu conheci através da minha amiga Daia, maravilhosa, né? Muitos deles são muito fortes na tradição, sabe? São muito bem acolhidos por ela na escola. Eu acho muito bonitinho isso, sabe? Os professores que fazem a diferença e conseguem deixar a nossa existência dentro das escolas de maneira mais confortável, né? É, Miga, é Gabi, muito lugar. só falar, a Gabi tá assistindo, se ela quiser colocar aqui alguns dados que ela também pesquisa. Vai, Sim, com amiga, certeza, 4 amada. minutos. Beleza. Deixa eu pensar. Em Iporá, né, que tem um agrupamento de mulheres belíssimas, fazem um trabalho maravilhoso também. Falando de outras cidades também tem uma relação forte com a cultura, né? Em Pameri também a gente tem uma comunidade muito forte. Em Brasília também. Catalão. Catalão tem muito, sabe? Inclusive em Brasília, né? Tem uma comunidade fortíssima, Calon, sabe? De vários primos meus, sabe? Que vivem do cerco ainda, né? Então, assim, é um jeito de vivenda que persiste muito na realidade cigana. É, a gente tem agrupamentos, assim, que resistem até hoje na vida dos interiores, né? Que eu considero uma vida mais fácil, né? Que dá pra gente se esconder de forma mais fácil, né? E a gente tem as migrações como a de Trindade, né? Que aconteceram por causa do simbolismo da fé, né? O grupo que está lá hoje, Calon, né, migrou por causa disso. Então, assim, a migração também tem esse referencial simbólico, né? Igual acontece até hoje a migração no sul ali da França para a Gruta de Marie de la Mer, que é a versão de Santa Sara Cali, que foi revestida de outra forma para ser cristão, né? Todas as construções ciganas têm essa mobilidade também por questões simbólicas, né? Então, assim, minha avó aqui em Pontalina, né, mora atrás da Igreja São Francisco, que ela limpou a vida inteira dela, que ela trabalhou de limpadora lá a vida toda, sabe? Então, assim, e a primeira pessoa batizada na Igreja São Francisco foi a minha mãe, né? Então, assim, é toda uma questão muito simbólica, né? Referencial, né? E até hoje eles frequentam a mesma igreja, né? São Francisco, né? Gostavam quando os freis eram aqui, porque são pessoas mais abnegadas, né? Com a questão financeira, né? Que é minha família, né? Também, muito parecida. E é isso, a gente é um povo que planta muito, a gente está plantando alho atualmente. E te convido a conhecer meus avós, né? Meus Eu quero. parentes. Amiga, É isso. muitíssimo obrigada. Nosso tempo está acabando, mas a gente vai continuar conversando no WhatsApp, em todos os lugares, né? Vou deixar um tempinho para você despedir da galera que assistiu e foi lindo, foi ótimo, foi muito bom conversar com você, muita saudade. E, bom, é Muito. isso. Vou te deixar, você tem uns 2 minutinhos ainda da live para você despedir da galera, falar alguma coisa que você queira falar. E aí o Instagram fecha automático, você sabe. Obrigada. Ju, Ju, maravilhosa, muito obrigada. Gabi também, a gente tem que marcar nossa cerveja, né? Que a gente combinou de falar. Cris, né? Todas as pessoas que estão ouvindo aqui. É um maravilhoso convite, né? Da Mari também, essa pessoa maravilhosa. Berabé, né? Para os primos que estão assistindo, os primos Calão da Bahia, né? Que estão assistindo aqui hoje. A Adriana também, maravilhosa. E, assim, convidar vocês, meu sonho no futuro, né? Talvez voltar para Goiânia, né? Terminar meu mestrado, se a gente estiver vivo até lá depois da pandemia, né? Reforçar os laços com as migas, tomar muito chá, né? Tô pensando em abrir uma casa de chá depois de tudo que eu aprendi nessa pandemia, né? Meu sonho. E, né, é isso, nosso ciclo sempre se fortalece assim, amiga. Espero que a gente continue construindo dessa forma tão bonita, né? Cheio de afeto, com muita explosão do sol leolino, né? Com muita expressividade, né? Com muita transparência, né? E com Sim! relações, e com relações tradicionais, né? E de tradição no sentido bonito da palavra de se respeitar mesmo. Ai, que linda! Obrigada, Sara. Foi lindo demais. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Gente, amanhã a gente vai falar sobre trabalho sexual com duas prostitutas, uma coordenadora geral da Associação Nacional das Prostitutas. Vai ser eu, Adoro. Monique e Diana.
Vão ser eu, Monique e Diana, amiga, lá no Face. Vai ser linda. Beijo.